Damos início a mais um programa de Anatomia do Poder, que vai ao lar dos brasileiros de todos os estados do Brasil e, ao mesmo tempo, do Distrito Federal, para, há mais de 12 anos e meio, ou quase 12 anos e meio, discutirmos temas relacionados ao exercício do poder, daqueles que, no meio político, empresarial, cultural, universitário, acadêmico, esportivo, exercem, de alguma forma, uma parcela de poder. Hoje nós teremos uma entrevistada que realmente me impressionou muito. Chama-se Maria Cláudia Roppers. Ela mesma vai falar sobre o seu currículo. Mas ela lançou um livro extremamente interessante. Criou um personagem e chama-se Tax e seus amigos. E é ensinar direito tributário para a criançada. O que é respeitar as leis e as crianças aprenderem desde os cursos iniciais de como é que se tem que respeitar, como é que os governos existem, como são sustentados por tributos. Ela me mandou um livro e, como um velho tributarista, comecei a minha advocacia tributária a rigor em 1959, logo depois de formado. Me alegrou ver essa tentativa, e a meu ver, exitosa, de se poder ir ensinando as crianças, né, através dessa educação. E ela tem diversos projetos, todos esses voltados à preparação da meninada, da criançada, principalmente, com desenhos, inclusive. Faz lembrar um companheiro meu, um confrade meu na Academia Paulista de Letras, que é o Paulista de Souza, também ensina muitas vezes, né, através dos desenhos. Então, eu resolvi trazer para o meu programa. E nada melhor como ela mesma falando sobre a sua vida, os seus projetos, e os senhores vão ouvi-la. Chama-se Maria Cláudia Rappers. Eu tenho a impressão que é essa a pronúncia. De qualquer forma, ela certamente me corrigirá. Com a palavra, professora Maria Cláudia. Uau, que introdução. Bom, primeiro, professor doutor Ives Gandra, eu quero dizer que é uma honra estar aqui com o professor. O seu trabalho é uma grande fonte de inspiração. Então, assim, muito obrigada. Eu realmente, eu nem acredito que isso seja real, mas vamos lá. Eu queria só voltar um pouquinho no tempo para contar um pouquinho da minha trajetória. Eu venho de uma família bastante humilde, eu fui estudante de escola pública, comecei a fazer aí diversos cursos desde os 12 anos de idade. Todos os cursos eram gratuitos, então o repertório ele ficou bastante diverso. Aos 14 anos eu comecei a trabalhar por necessidade e foi muito bom, mas eu nunca deixei de estudar. Eu fui o primeiro membro da minha família a cursar o ensino superior. Então, assim, nada foi fácil, nada é fácil, especialmente para aqueles que estão tentando aí quebrar certos padrões pré-estabelecidos. Aos 22 anos, eu me tornei já empresária e professora universitária. Hoje, 18 anos depois, a minha empresa ela está completando, né, 18 anos, minha contabilidade, e eu me sinto muito privilegiada de trabalhar aqui todos os dias e de poder trabalhar para grandes empresários, sejam nacionais e até algumas multinacionais. E principalmente também contar com o meu time, que é um time incrível, que eu só tenho a agradecer. Como professora, eu lecionei nos cursos de graduação e pós-graduação por 10 anos. Especialmente, professora, as disciplinas de contabilidade fiscal e tributária 1 e 2. Professora, eu confesso que eu fiquei, assim, encantada pela área, principalmente pela relevância, né, do tema. Quando a gente fala, né, em tributos, estamos falando aí na principal fonte de receita dos países. Mas é um tema que sabemos, né, que no nosso país, que conta aí com uma das maiores cargas tributárias do mundo, que em termos de complexidade, muitas vezes nos envergonha até, né, pela sua burocracia excessiva, e também burocracia excessiva tem aí, infelizmente, certa correlação aí com a corrupção. Enfim, é um tema muito complexo. E eu sinto que as pessoas vão se afastando desse tema.
é complexo, muitas vezes, com perdão da palavra, mas até chato, né? As pessoas vão se afastando, não vão falar sobre isso. Mas é um tema que não poderíamos nos afastar. A sociedade perde muito quando ela se afasta desse tipo de tema, né? Que os tributos, eles são aí a principal fonte de receita e os responsáveis pelo financiamento de saúde, educação, segurança, infraestrutura, benefícios sociais. Então, realmente não podemos nos afastar. Então, pensando em uma forma de levar esse conhecimento, foi aí que surgiu a ideia do livro. Aí, professor, eu procurei fazer o meu melhor para levar de forma mais acessível e também de forma até divertida, se é que dá para colocar assim, esses conceitos gerais ligados ao sistema tributário e também reforçando lições de ética e cidadania. Então, pensando numa forma de contribuir. E nem acredito que estou aqui falando com o professor. Olha, é um currículo muito bonito. Pensei, inclusive, quando a senhora disse que começou a ser professora de 22, formou uma empresa de 22, e que com 22 anos, e ela já tem 18 anos, que a senhora tivesse se formado no Jardim da Infância, que não parece, somando as idades, que tem a idade que disse ter, não é? Mas eu gostaria de dizer o seguinte: o livro que me impressionou, e é sobre isso que eu gostaria, é um livro repleto de desenhos, como os telespectadores poderão verificar, entende? Todos com desenhos para as crianças perceberem, mas vão dando toda uma noção de direito tributário. Minha advocacia, apesar de a minha titulação ser em direito constitucional, sou fui titular de direito constitucional, mas sou emérito na Universidade Mackenzie. A minha advocacia, 90% dela sempre foi advocacia tributária. E, inclusive, o livro que eu vou lhe oferecer, Tributação sobre a Receita, coordenado por mim, com a apresentação do Humberto Ávila, com mais ou menos uns 30 professores dos mais renomados do Brasil, e para uma contadora, porque isso facilita o conceito de receita, tributação sobre a receita. O dado que me impressiona é que a senhora consegue tornar acessível nas suas histórias, na sua história, na sua colocação, para qualquer criança, o que é o sistema tributário, como a senhora mesmo disse, é um sistema complexo. Eu gostaria que falasse sobre o livro, porque é um livro que vale a pena ser lido. E as crianças, principalmente, os meninos que estão na escola, aqueles que já começam a aprender, saber o que representa a tributação no país. Uau! Bom, professor, falando especificamente ali do livro, né? Eu procurei tentar retratar a nossa realidade de forma não tão assustadora para as crianças, e deixando essa mensagem positiva. Então, o livro conta com alguns personagens para facilitar. Então, o Tex é o responsável pela arrecadação e administração dos tributos e pela divisão. A divisão aqui no livro, claro, ela é relativamente mais simples do que a nossa realidade. E aí ele conta com 5 amigos, responsáveis aí pelas principais áreas que receberão recurso público e vão dar a destinação correta, ou pelo menos deveria ser. Então, temos ali o HELP, responsável pela saúde, BUC, responsável pela educação, Guarda Pizzi, responsável pela segurança, Dona Ponte Iluminada, responsável pela infraestrutura, seu Zeca aposentado, responsável pelos benefícios sociais. Eu tentei resumir de uma forma mais prática, seguindo também o que temos na nossa Constituição também. A história conta ainda com a nuvem-mãe, que acaba aconselhando o Tex e também administrando vários dados, que tem um papel importante na história, e, infelizmente, a história conta também com um personagem aí intrigante de caráter duvidoso, o Bad, que representa a corrupção e todos os seus malefícios. Então, a história ela começa ali, professor, mostrando que os tributos são do bem e o sistema funciona. Se a nossa vida, a vida do brasileiro, parasse ali no capítulo 2 do livro, estaria espetacular. Mas, infelizmente, não, né?
Aí o capítulo 3 ele já mostra que os tributos são do bem, mas às vezes o sistema não funciona. Aqui eu quis retratar a má administração do recurso público, que é um grande problema que temos, né? E aí essa ideia de focar em crianças é porque eu realmente acredito que esta pode ser uma boa semente aí para um futuro melhor, mais justo e transparente. E pensando também, né, professor, que os futuros governantes desse país, futuros governadores, prefeitos, presidentes, empresários, serão as crianças de hoje. Então, imagina, né, professor, que eu sonho muito, né? Que sociedade que teremos, que lindo que não vai ser ver uma sociedade melhor, com mais informação, entendendo melhor aí os seus direitos e deveres. Bom, e a história depois percorre ali pela corrupção, então tentei colocar de uma forma assim leve, mas passando conceitos que acredito que podem fazer a diferença. Eu examinei o livro, gostei, por isso é que sugeri fazermos o programa, mas o aspecto mais interessante de tudo é que nós temos um apanhado da realidade brasileira no que diz respeito à tributação e à governança de um país que tem a necessidade da tributação, com as pessoas, as personagens, por isso ela chama Tax e seus amigos, e os inimigos também, porque lá tem o pequeno demônio aqui, que representa a corrupção. O aspecto impressionante é que se mostra o sistema é, como funciona para uma criança compreender. Isto eu considero excepcional no livro, por isso quis fazer o programa. Nós vamos agora aos nossos comerciais e gostaria de continuássemos a falar sobre isso. Quais são os seus projetos a respeito daquilo que aqui está e, inclusive, de outros livros mais ou menos vinculados na mesma temática. Vamos agora aos nossos comerciais. Continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje entrevistando a eminente professora Maria Cláudia, que redigiu um livro para crianças que dá todo o sistema tributário de forma compreensível. Eu diria mais, muitos adultos que não conhecem o sistema, lendo o livro, vão compreender o que é o sistema tributário. Como eu faço em todos os livros, todos os nossos programas, eu sempre ofereço um livro. Eu vou lhe mandar amanhã, aí para Santa Catarina, A Tributação sobre a Receita, que é uma análise, enfim, desse conceito de receita, desde que nós tivemos a primeira grande revolução tributária, com a introdução do imposto de consumo, a preparação do Código Tributário Nacional, a emenda número 18, o Código Tributário, nas constituições, a minha própria participação me levou durante a Constituição no capítulo do sistema tributário. Então, eu tenho a impressão que a senhora, como contadora, vai gostar pelos próprios professores que escreveram, é uma trintena de titulares do Brasil inteiro. Mas eu gostaria, professora Maria Cláudia, é que agora a senhora falasse um pouco, porque antes de começarmos o programa, a senhora fez menção de que pretendia musicar, que está preparando outros projetos na mesma linha, e é bom que o nosso telespectador conheça a sua capacidade de criação para, enfim, ensinar desde cedo todos os cidadãos brasileiros, aqueles futuros cidadãos, para o exercício da cidadania, com as suas obrigações de cidadania. Eu gostaria que falasse a esse respeito. Obrigada, professor. Até antes de eu colocar ali esses meus projetos, eu só queria fazer até um agradecimento às crianças, professor, que hoje o livro ele já é bibliografia básica em um colégio aqui, e assim, o feedback das crianças tem sido maravilhoso. É uma grande fonte de inspiração. O professor não tem noção, assim, como é bom, professor, ver uma criança de 10 anos, de certa forma indignada, que ela não conseguiu, professor, com clareza, porque eles querem com clareza, identificar o destino de todos os tributos. Nossa, não está claro como é isso. É muito gratificante. E aí querem propor mudanças.
Tem crianças já que querem uma gamificação. O governador deveria controlar as finanças públicas através de uma gamificação. Eu vou desenhar um projeto para ele. Então, assim, é extremamente prazeroso. E feedback dos pais também, que colocaram, né, de forma muito positiva, essas temáticas e as discussões que acabam ocorrendo dentro de casa. As crianças levam muito rápido, né, esse conhecimento para dentro de casa. Então, talvez aquelas mudanças que eu estava, pelo menos, visualizando assim muito longe, talvez elas estejam mais próximas. Eu estou muito esperançosa. E falando dos projetos ali, o professor mencionou o musical. Tudo começou com a ideia do musical, professor. O sonho, desde sempre, esse projeto, ele vai completar, ele iniciou em 2015, né? Já está quase indo para 10 anos. A ideia desde o início era um musical, então eu já tenho o roteiro, já tenho as músicas, só faltam os arranjos, porém, aí faltava investimento, né? Hoje, professor, 100% do projeto, ele é custeado por mim, então não conto aí com apoio nem público nem privado. Então, como o musical ele acabou ficando caro, eu adaptei para o livro. Então, primeiro temos o livro. Depois, a ideia, né? O musical não tem exatamente a mesma história do livro, porque o objetivo dele é até alcançar crianças mais novas e toda a família, de forma bem lúdica, bem divertida, o musical. E também tenho trabalhado, professor, em outros livros. Venho trabalhando bastante, estou muito feliz com isso. A ideia, né, é que seja uma série, e aí cada um desses personagens ele vai ser o líder aí de uma próxima temática. Então, próximos temas, finanças para crianças, economia para crianças, direito para crianças, política para crianças. São temas que eu acredito que poderiam ter me ajudado se eu tivesse acesso, né, a esse tipo de conhecimento mais cedo. E o meu sonho, professor, é que esse tipo de conhecimento chegue também na escola pública, de onde eu vim. Como fazer isso, eu ainda não sei, né? Eu vou aceitar depois alguns caminhos, porque eu não sei como, mas eu não vou desistir. Eu quero muito que isso chegue também na escola pública. Mas que coisa boa. Agora, professora Maria Cláudia, no momento em que a senhora redigiu o livro, inclusive, esse projeto de fazer um musical, e evidentemente a senhora deve estar tratando com empresários para ver se consegue financiamento, e com a própria prefeitura aí da sua cidade, não é? E, no fundo, isso é um foco, inclusive, de atração para a própria cidade, se ela se interessar, enfim, para ser, digamos, o fato gerador, o que vai provocar a geração, um foco de geração de cultura infantil, entende? Para a preparação da cidadania. Eu entendo sempre, professora Maria Cláudia, que no meu livro Uma Breve Teoria do Poder, eu faço menção a esse aspecto. O poder existe em função da tributação. O que sustenta o poder é o tributo. Nós somos aquela primeira grande revolução da história, a revolução tributária, que foi a Magna Carta Baronorum, quando os barões se revoltaram contra o excesso de carga. Se analisarmos o segundo modelo constitucional, que é o modelo americano, não mais o inglês, que afinal de contas não tem propriamente uma constituição, vem da Magna Carta Baronorum em relação ao João Sem Terra, nós vemos também que é uma reação tributária quando os americanos se voltaram contra o aumento de tributação das leis Townsend, que levaram à independência. E o terceiro modelo de constitucionalismo moderno, que é o francês de 1791, foi também contra o excesso de tributação da monarquia sobre a plebe, levando. Então, sempre o aspecto tributário está vinculado ao poder. Por isso eu digo, se ela conseguir levar para a criançada desde cedo e fazer com que isso seja levado para todos os municípios, para que todos os estados do Brasil percebam que eles aprendem a cidadania no dia que aprenderem que o Estado só existe em função do poder, eu creio que nós estaríamos dando um grande passo para o exercício da cidadania. É isso que me impressionou na sua experiência. E é isso que eu lhe pergunto, como a senhora está fazendo para difundir esse tipo
de início, de ter a sua cidade como o foco inicial de uma das mais belas iniciativas que eu vejo de cidadania nos últimos tempos. Professor, eu sou estudante também do doutorado, né, na Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, e eu pretendo seguir a minha tese com um experimento justamente, professor, no ensino da educação tributária. Então, agora eu estou, né, junto à minha orientadora, buscando, né, formatando esse experimento, para que tenha todo o rigor científico também. Pretendemos fazer de forma aleatorizada, então, com material de apoio para os professores, com games, até muita coisa já está desenvolvida, tem jogos, tem até já declaração de imposto de renda para criança, professor. Aqui eu estou com a versão física, tem a versão eletrônica. E, claro, com crianças a ideia é trabalhar com sonhos aqui. E aí a ideia é mapear tudo isso e tentar, professor, é isso que eu tenho pensado, né? Mas vou estudar também outras possibilidades, mas é verificar realmente, enquanto política pública, o ganho, né? O custo-benefício do programa, tudo isso está sendo analisado também. A ideia é mapear também, mas aplicar por meio de um experimento, para que depois a gente possa realmente recomendar a implementação dessa política pública e tentar apresentar qual seria o ganho real através por meio desse experimento. Eu realmente eu acredito, eu sou fã dessa matéria, sou fã do conhecimento e do quão transformador ele é, né? Transformou a minha vida, por isso que eu tenho essa necessidade, no bom sentido, de ajudar a transformar outras vidas também, porque isso faz a diferença sem sombra de dúvidas. E acredito também que, humildemente, que esse tipo de conhecimento ele pode também transformar a maneira como pensamos e até como ensinamos, se é que ensinamos tributos no Brasil para crianças, né? E esse é o objetivo. Eu acho que o experimento pode ser um caminho para que depois a gente possa chegar em outras prefeituras, né? Enfim, ampliar o projeto. Não sei se é uma boa ideia, professor. Professora Maria Cláudia, nós estamos chegando ao fim do programa, mas eu queria cumprimentá-la. E, indiscutivelmente, é uma iniciativa que foge a um ensino normal nos colégios para as crianças que muitas vezes reproduzem apenas e não conseguem, enfim, guardar para o futuro aquilo que vão aprendendo. E aqui é o contrário, é quase que um método do caso aplicado para crianças, porque são obrigados a conhecer essa existência de declaração de imposto de renda para eles, próprios jogos que se façam com isso, demonstra o valor do seu trabalho. Eu sou muito esperançoso, eu mesmo vou, se receber mais um ou outro exemplar, vou mandar um para o Everardo Maciel, para aqueles que são os que podem formular políticas, mas eu aconselharia que a senhora mandasse também esse trabalho para autoridades, secretário da Receita, para o ministro da Fazenda, para eles perceberem a importância do mesmo. Peço suas últimas palavras no encerramento do nosso programa. Farei isso com toda certeza, professor. Claro que quero aproveitar aqui para agradecer. Eu ainda não acredito que isso seja real. Que eu estou aqui falando com o doutor Ives Gandra, professor que eu tenho profunda admiração e é grande fonte de inspiração, com certeza. Queria deixar aqui, enfim, o recado de quem tiver interesse em adquirir o livro. Ele está à venda na Amazon, tem versão física e digital. E, né, quem está nos acompanhando, quero agradecer também. E se gostou do projeto, se puder também recomendar para que seja implantado aí na sua escola ou em alguma outra escola, com certeza nós aqui vamos ficar muito felizes em ajudar a introduzir esse tipo de conhecimento tão fundamental. Eu estou muito feliz, professor, muito honrada. Muito obrigada. Agradeço muito a sua participação, meus queridos telespectadores. Eu os espero de novo no próximo domingo.